Boa tarde, nós estamos começando o primeiro programa Café Teológico da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com apoio dos nossos pastores da Conferência DORT 400, que estão conosco, pastor Evaldo, pastor Lúcio, pastor Alan, pastor Ronaldo. E nós vamos falar um pouco sobre esse projeto de DORT. Para começar, pastor Lúcio. O projeto DORT visa nos lembrar de um evento muito importante que aconteceu na história das igrejas de tradição reformada, mais especificamente as igrejas reformadas na Holanda, no século XVII, porque o sínodo de DORT acontece na Holanda, mas foi um sínodo que ganhou contornos internacionais, porque não ficou limitado somente a delegados das igrejas reformadas da Holanda, mas para mostrar que a doutrina que eles confessavam, e se fosse definida como bíblica, não deveria ser uma doutrina apenas das igrejas reformadas da Holanda, mas deveria ser uma doutrina que fosse confessada pela Igreja Católica de Cristo, pelas igrejas reformadas pelo mundo. Então, esses delegados de várias igrejas, de várias nações, foram convidados e participaram do sínodo como delegados com direito a voto, não apenas a voz. Então, aquele documento não foi aprovado. O documento conhecido como os cânones de DORT não foi um documento aprovado com a exclusividade e a chancela da Igreja Reformada da Holanda, mas do sínodo que reuniu delegados de outras igrejas, como França, Alemanha, Suíça, até representantes de Inglaterra tinha naquele momento. Então, é um sínodo que tem uma abrangência internacional, embora não é um sínodo internacional, é um sínodo das igrejas reformadas da Holanda. Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso, inclusive uma pergunta boa para a gente começar a tratar, hoje, nós 400 anos depois daquele sínodo, que importância tem ainda para nós isso? Será que a gente deveria realmente estar aqui gastando tempo com isso? Qual a importância? Talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso. Pastor Adão. Nós vivemos um tempo em que existe uma crise com respeito à confessionalidade entre as igrejas históricas, as igrejas de tradição reformada. É muito comum ouvirmos até de alunos em seminário, ou até mesmo de pastores, a afirmação de que nós só temos um credo e este credo é Jesus Cristo, e o seu Evangelho. E, na verdade, essa é uma das motivações para que os 400 anos de celebração do sínodo de DORT seja um tempo para a gente observar e perceber a importância das confissões, dos credos para a história da Igreja de Cristo. Por exemplo, a função didática das confissões, a função apologética, a função litúrgica e a base de todas as confissões, que é a Sagrada Escritura. Então, você estudar cânones, os cânones de DORT ou os padrões de Westminster, Três Formas de Unidade e outras confissões antigas, é uma redescoberta para o nosso tempo de uma herança que nós temos, que é rica de proteção para a Igreja de Cristo quanto à confissão da sua fé. Porque todos esses documentos confessionais, eles foram produzidos e baseados nas Sagradas Escrituras. Então, por que estudarmos hoje os cânones de DORT? Porque quando nós olhamos para documentos confessionais como esse, nós percebemos que todos eles, não somente os cânones de DORT, mas outras confissões reformadas, nos levam para as Escrituras, e nas Escrituras, então, nós aprendemos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos crer e confessar também a nossa fé. Uma outra coisa que a gente pode também lembrar é destacar que doutrina os cânones de DORT estava defendendo. O que exatamente, né? Porque é um documento dividido em 5 artigos, cada artigo dividido em vários pontos lá. Então, o que eles estavam tratando? Então tem uma doutrina que, para mim, isso realmente mostra o quanto é atual, porque a defesa que eles fizeram no passado é a mesma defesa que nós hoje, como pastores cristãos reformados, estamos fazendo. A soberania de Deus na salvação de pecadores. Naquele momento, alguns membros da igreja, pastores da própria igreja reformada, não apenas em Holanda, mas em outros lugares também,
estavam atacando exatamente o fundamento da nossa salvação. Cristo sozinho ou Cristo e mais alguma coisa? Essa tem sido a luta desde o princípio. É a insatisfação do pecador de reconhecer que na obra de salvação é somente Cristo. Ele sempre está procurando colocar alguma coisa, seja o livre-arbítrio, seja a justiça humana, seja as boas obras, seja lá o que for, sempre está procurando colocar alguma coisa. Vou fazer uma pergunta que geralmente a gente escuta em relação à predestinação, à soberania de Deus. Deus seria injusto em escolher uns e deixar outros na condenação? Vou pedir o pastor Ronaldo começar essa resposta aí. É tempo de pregar o Evangelho e tão somente de corrigi-lo. E alguém vai se assustar e vai dizer, é preciso corrigir o Evangelho? De forma nenhuma é o que eu estou querendo dizer. Mas é tempo de pregar o Evangelho e usar o símbolo de fé de nossas igrejas, a nossa confissão. A bandeira precisa ser levantada, a bandeira precisa ser fincada, porque é a palavra de Deus. E não permitir que haja oscilações e inovações e adaptações. A gente falou isso ontem. Veja o que acontece. Veja o que é que isso traz para a igreja, ao coração da igreja. A inquietação e tira até mesmo a paz. Há uma injustiça, então, da parte de Deus, de eleger um e outros não. Se Deus elegeu soberanamente já quem ia ser salvo e quem iria também viver a sua eternidade no inferno, isso seria a injustiça. Isso traz inquietação. Todos nós temos testemunhos em nossas igrejas das confusões que isso chega a dividir casais, isso chega a dividir famílias inteiras, pessoas saem de suas igrejas, né, por conta disso. Eu não creio num Deus injusto. Lá na igreja, ultimamente, na classe de catecúmenos, um casal, conversando com um familiar seu, um tio deles que foi visitá-lo, e a reunião, a visita daquele tio estava tão agradável, acabou num clima terrível, ele indo embora e disse assim, eu sou evangélico e eu não sirvo a esse Deus injusto que você serve. Eu acredito que a perplexidade, quando a gente é ensinado doutrinariamente, uma pessoa que ela é ensinada com esses 5 artigos de fé de Dort, quando ela é ensinada de fato, quando ela aprende, quando a igreja se preocupa com isso, a perplexidade dela não vai ser que Deus é injusto, mas de dizer assim, eu fui salvo? Como é que eu poderia ser salvo? A perplexidade está dentro disso. Se todos nós, a uma, nos tornamos inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se todos se extraviaram, se todos estão destituídos da glória de Deus, a perplexidade seria dessa justiça de Deus. Isso então não seria justiça. Se Deus vai salvar homens ímpios e pecadores, homens injustos, se Deus salva alguns deles, então isso é injustiça também. Porque se nenhum presta, se todos se extraviaram, se tornaram inúteis, então a salvação de alguns, não pensando agora na reprovação de outros, mas justiça foi feita, então por causa da ignorância bíblica, porque se atrai pessoas através de métodos, porque se atrai pessoas através de encontros, as pessoas estão se acostumando com o ambiente igrejal, evangelical, mas não são ensinadas. Então, quando elas se deparam com a eleição, uma obra graciosa, maravilhosa de Deus, elas ficam perplexas e o questionamento por conta da ignorância sem a doutrina é a injustiça da parte de Deus. Mas a perplexidade seria eu, um miserável, um desgraçado pecador, sem mérito algum, eu sou salvo em graça, sem que eu pudesse ter feito nada antes e nem fazer nada depois para isso, para que eu pudesse merecer, ou para que eu pudesse ser alvo dessa graça, mas por um amor incondicional. Eu acredito que a perplexidade deveria ser assim, e Deus me salva, é verdade que Deus me ama, e não a injustiça da parte de Deus. Se Deus que deu vida, os homens todos se corromperam, correram, se afastaram para distante de Deus por causa do pecado, aprove a Deus salvar alguns.
perplexidade seria: e Deus ainda salva alguns. De modo que isso deveria trazer, de fato, aos eleitos, não uma soberba, mas um coração humilde, um coração agradecido. Então eu vejo que o pensamento de que se há injustiça da parte de Deus é uma ignorância bíblica, porque de fato não conhecem a Deus, não conhecem os atributos de Deus, não conhecem a obra redentiva de Cristo e nem conhecem a natureza caída do homem. Não conhecem a natureza caída do homem. Quando a gente fala em depravação total, as pessoas já se assustam e dizem: eu não sou depravado totalmente, não. Na verdade, pastor Ronaldo, para você entender a doutrina da eleição, né, a doutrina da soberania de Deus, você precisa ensinar a doutrina da depravação humana, né, que Dort trata disso, né, também. Perfeitamente. A depravação, alguém vai dizer: eu não sou depravado. Há um repúdio logo nessa palavra. Eu não sou depravado, pastor. Eu já ouvi um membro de igreja dizer que não voltou mais para a igreja porque ele disse: o pastor insistiu que eu era depravado totalmente. Lá na igreja um deixou de ir, ele começou nesse mesmo caminho. Por isso que até na palestra eu falei da importância de você ensinar a escritura, né, com essas confissões reformadas. Né? Exato. Ele teve contato com os vídeos na internet, a pregação chocante do Paul Washer, mensagem do John Piper, do Dr. Augusto e tal, aí foi lá para a igreja. Aí quando ele começou a ouvir muito a palavra pecador, aí ele desapareceu. Aí depois um diácono o encontrou no centro da cidade e ele disse: não, eu deixei de ir lá porque o pastor diz repetidamente que nós somos pecadores e eu não sou mais pecador. Você vê a confusão, né? A doutrina do homem, né, sendo mal compreendida por parte dele. Então veja o que o pastor Alan falou. Ele foi impactado com pregações, mas quando ele vai se aprofundar na doutrina, ele procura então a igreja reformada, e aí quando ele de fato conhece a doutrina, ele já não quer mais. É por isso que eu estou falando a importância do documento doutrinário, para que ele se aprofunde, porque ele ouve totalmente depravado, ele vai dizer: não sou. Então ele vai repudiar, ele vai querer ir embora. Se ele aprendeu o que significa a depravação total, ele acha que ele é capaz de fazer um bem, ele acha que ele não é depravado totalmente. Mas se você explicar a ele, se ele for para a igreja, de acordo com os símbolos de fé, ele entender que cada área da sua vida foi contaminada e afetada pelo pecado. Seu coração, sua mente, seu corpo, seus planos, o seu passado, o seu futuro. Se ele entender que tudo isso está contaminado com o pecado, que isso é depravação total, mas como é que ele vai fazer isso se não for através dos símbolos de fé, se não for através dos 5 artigos, né, de fé contra os remonstrantes, os 5 canos de Dort? Então, assim, a doutrina, só para encerrar isso, a doutrina, ela não só vai deixar claro que não há injustiça nenhuma da parte de Deus, que é benignidade, que é bondade, que é misericórdia. Ele vai mudar a ideia de injustiça para bondade de maneira perfeita como ele nunca conheceu, de amor perfeito como ele nunca conheceu. Mas eu insisto, se não for através da doutrina, ele pode até permanecer ali, porque está acostumado, porque gostou de um culto mais litúrgico, uma liturgia mais simples e mais séria, centralidade com a palavra. Mas se ele não for doutrinado, se não for usado os padrões de fé daquela igreja reformada, ele vai continuar com dúvidas e em qualquer momento ele pode sucumbir. Então, assim, deveria mudar de injustiça para perplexidade e dizer: eu posso de fato ser salvo apesar do pecado. Deveria ser dessa maneira. Pergunta: o que seria melhor a gente falar? São 5 pontos contra os arminianos, a doutrina arminiana, ou são 5 pontos contra a revolução, a doutrina remonstrante? O que a gente poderia falar? Quem quer Posso falar responder? rapidinho? Eu começo e depois vocês são os PhDs aí. Como nós vimos também ontem, o ponto de partida, de fato, foi Armínio, o miserável pecador, incircunciso, herege, Armínio. Mas eu insisto, o que é que um vírus, o que uma bactéria pode fazer? A praga que ela pode se tornar e como ela pode devastar, a grandeza do estrago que ela pode causar. Da falsa doutrina, né? Da falsa doutrina. Um homem em uma sala de aula, um homem em uma igreja, mesmo sendo vigiado, mesmo sendo questionado quanto ao seu posicionamento teológico, há aquela tolerância,
e o posicionamento de um homem. É como se a gente pudesse dizer aquela frase de Luther King, né? A voz de um homem mau, fazendo uma adaptação na frase de Luther King, a voz do homem mau, o silêncio dos bons, não há vozes que se levantam contra, porque vão ser tirados como intolerantes, radicais, fanáticos, e aí então se permite. O que acontece, o problema todinho é depois que Armínio sai de cena. Armínio tinha um respeito pelos escritos de Calvino, recomendava e reconhecia a excelência dos escritos de Calvino. O problema é depois. O problema Armínio não está vivo mais para ver a desgraça hoje que se encontra nas igrejas. O perigo de um pensamento contrário a uma profissão de fé. É o perigo. Armínio, ele deveria temer ele se levantar ousadamente contra uma confissão de fé. É o que deve acontecer conosco hoje. A gente fala sobre pregar a doutrina para a igreja, mas até nós, como teólogos, precisamos ter cuidado quando olhamos para um texto, para uma doutrina e eu penso diferente. Toma muito cuidado, porque ousadamente você vai se levantar contra Dort, ousadamente você vai se levantar contra o Westminster, contra as confissões belgas, e você vai fazer isso. E eu vejo que alguns colegas se orgulham de dizer, e eu tenho que concordar com isso? Eu prefiro me humilhar e silenciar, porque o problema é depois disso, depois que isso tomar forma, depois que vira um monstro, depois que devora todo mundo, como tem acontecido hoje com as igrejas. Mas, por favor, irmãos. As doutrinas aqui são bíblicas, isso é claro, mas assim como as doutrinas surgiram em suas polêmicas, adversidades, como a pessoa de Cristo, a divindade, teve todo o contexto histórico, né, onde a igreja teve que responder essas mentiras à luz da Bíblia, aconteceu também com um Dort. Né? Já era o padrão bíblico crer nessas doutrinas. Se você olhar os documentos antigos das igrejas reformadas, você vai ver que eles não inventaram nada novo. Já estava lá, já era pregado pela igreja, está no Antigo, no Novo Testamento, os primeiros credos, os primeiros símbolos de fé. Mas aqui teve uma questão polêmica que a igreja teve que responder positivamente heresias que estavam surgindo. Por isso que eu creio que, não sei se vocês concordam, pode ter essa confusão de 5 pontos de calvinismo, doutrina da graça, cânones de Dort, eu creio que são sinônimos para a mesma verdades bíblicas. Mas quando nós falamos cânones de Dort, nós estamos expressando essas verdades bíblicas à luz de um contexto histórico. Né? O Spurgeon costumava dizer, né, as antigas verdades chamadas calvinistas, para mim, todas elas são mudou de nome, o Evangelho. É um apelido para o Evangelho. Mas só pegando o gancho do reverendo Ronaldo, esse temor, né, nós temos documentos aqui antigos que passaram pelo fogo, né, pela provação do tempo, escrutínio bíblico, teológico, homens piedosos e teólogos profundos, como os delegados de Dort, das confissões, confissão de fé em Westminster, homens que conheciam o grego, o hebraico, toda a tradição histórica e teológica, eles conheciam muito. E o que eu vejo muito é falta de humildade de muitos pastores que vão contra esses documentos históricos. O cara mal lê português, não lê grego, não lê hebraico, latim, quem se fala, não conhece todo o arcabouço histórico, teológico, a riqueza, em português nós somos pobres ainda. Ele tem todo esse arcabouço teológico e simplesmente chega assim, eu discordo. É muita falta de humildade, né? O mínimo para se pegar, peraí, esses homens conheciam muito, não eram infalíveis, ok? Não eram infalíveis, eles conheciam muito. São documentos que passaram séculos, eles estão se provando bíblico. Tanto que, pastor Evaldo, todas as confissões antigas, elas sempre, antes mesmo do século XVI, século XVII, perdão, as confissões do século XVI, todas elas com uma pequena diferença de como se inicia a confissão belga, se não me falha a memória, mas que reafirma depois a importância das nossas confissões, da nossa declaração de fé, sempre mostram a importância da Escritura. Tudo submetido à Escritura. O Westminster também vai dizer que qualquer controvérsia
deveria ser resolvida no final com as escrituras nas línguas originais, e quando fala sobre concílios e sínodos, que eles podem falhar e têm falhado, ou seja, tudo submetido à Sagrada Escritura. Agora, como bem o irmão falou, nós estamos diante de documentos que passaram séculos, né, de exame, de avaliação. O crivo mesmo. O crivo mesmo. As pessoas deveriam ser, no mínimo, humildes para dizer, não, eu vou examinar, e no final dizer, não, agora eu discordo disso aqui. Exato. Sabe qual é a modesto, mas nem isso tem, porque ele nem chega a examinar, e eles estão discordando e negando que eles nem examinaram. A minha maior tristeza, eu chego a me angustiar muitas vezes, com a pobreza do argumento. De dizer, isso não é Bíblia não. Símbolo de fé não é Bíblia não. Eu vejo que é uma pobreza, eu digo, é o que se isso aí não é Bíblia? Se isso aí não é um estudo sistemático das Escrituras? A gente chega à conclusão que o indivíduo nunca leu. Mas sabe qual é a maior pobreza? É ele chegar para mim, um exemplo, viu? Falar de Westminster, não vou falar das 3 formas, mas o que acontece com a gente em casa. Você crê então que o Papa é o anticristo? Esse é o grande argumento, para jogar todos os símbolos de fé fora, para colocar o descrédito totalmente. E o indivíduo vai para a igreja e anuncia isso para a igreja. Ele diz assim para os leigos lá ouvindo, infelizmente, né, estão ali sendo manipulados. Os irmãos creem que o Papa é o anticristo? Está aqui na confissão de fé do Westminster. E aí ele detona, ele destrói. A palavra repetida mesmo é descrédito, desconsideração. A igreja abandona a sua doutrina, porque ele vai dizer, que diz que o Papa é o anticristo. Isso, e olha que isso é muito discutido. Alguém que se diz, né, a autoridade acima das Escrituras, acima da palavra de Deus, o representante do próprio Deus, isso não seria um tipo não de anticristo, não? Isso não é uma espécie de anticristo, não? Até nisso ela pode ser explicada, né, de que de fato a visão deles naquela época, do calor da perseguição de Roma, eles entenderem que aquilo era um tipo de anticristo mesmo. Mas enfim, jogar uma possível visão de um quadro terrível daquela época, se joga toda uma doutrina fora. Isso é uma pobreza de intelecto, é uma maldade, né? Mas isso se atribui mesmo, pastor Lúcio, àquilo que o Senhor tem feito, viu, no Brasil. É explorar, é incentivar e sacudir a igreja, as igrejas reformadas, né? Em geral. Quando eu falo de reformadas, não é IRB não, eu falo toda a área de confissão reformada. E despertar a igreja para entender que isso não pode ficar mais no passado. Eu, lá na igreja, já tem anos que nós voltamos para a confissão de fé. Os 4 presbíteros que dão aula, todos eles têm uma turma com a confissão de fé. A minha classe de catecúmenos é com a confissão de fé. E aí nós já demos as 3 formas de unidade, os presbíteros todos já deram, e nós agora voltamos para a confissão de fé de novo. Pastor, não tem outra coisa para dar não? Eu digo, para dentro dessa riqueza, nós temos muita coisa para dar. Tá? E nós temos encontros de fé, nós já tivemos DOT, e entre outras coisas que temos, né, tanto na IRB quanto lá na igreja. Estudamos sim outras coisas, mas dentro dessa... Sem abrir mão da confissão de fé. Deixa, eu quero saber quando é que isso vai se tornar improdutivo. Quando é que a Castelo Forte, em Maceió, vai chegar ao ponto de dizer, nós não precisamos mais do símbolo de fé, que já estamos num estado teológico elevado. Quando isso vai acontecer? Só mais uma coisinha sobre essa distinção entre arminiano e dizer que, então, isso é arminianos ou remonstrantes, né? Quando a gente fala geralmente, hoje, se você falar, são remonstrantes, quase ninguém vai nem reconhecer a palavra. Né? Então, não tem problema quando a gente pensa no todo como sendo um pensamento arminiano. Isso não está errado. O pastor Evaldo aqui tocou num ponto interessante. Aqui trata-se de um contexto histórico específico. Porque, embora a controvérsia começa com Armínio, ele era um pastor reformado, mas ele tinha problema com alguns pontos, e ele não... Existe muita discussão. Eu quero convidar as pessoas que estão assistindo a acessarem o canal da DOT Brasil, porque tem várias palestras que já estão tocando nesse ponto. E, particularmente o pastor Everton Tocachique, ele está tocando nesse ponto, de que existem teorias que tentam defender Armínio como se Armínio fosse um tipo de protestantismo diferente da reforma. Então ele estaria sendo honesto às crenças particulares dele,
Mas isso não se sustenta porque, de um lado, ele subscreveu o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga, já eram documentos oficiais da igreja, e não era um outro tipo de protestantismo, porque a igreja onde ele era pastor em Amsterdã, essa igreja já tinha oficialmente adotado esses padrões reformados. Então ele estava debaixo dessa confessionalidade. Só que Armínio, ele era feito mussum, ensaboado, você tentava pegar, ele escapulia por aqui, escapulia, e ele nunca falava abertamente. Essas informações escapulia dele com seus alunos, nas conversas particulares, mas nos debates nunca. Quando ele morre, os sucessores deles é que fazem isso. E o sínodo trabalha justamente com documento, porque os sucessores deles aprenderam a ser ensaboados com Armínio, e eles não respondiam às perguntas, nem no sínodo. Nem no sínodo eles se recusavam a responder a um discurso de um dos principais remonstrantes presentes, que no final do discurso pedem a cópia do discurso, ele não dá. Ele só vai entregar a cópia 5 dias depois e com suspeito de que não era a mesma coisa que ele tinha falado. Então eles estavam sempre fugindo de assumirem isso, ao ponto de no sínodo o moderador em determinado momento dizer, sai. Botou realmente ele para fora, com a autorização dos políticos presentes, mas mandou embora do sínodo e passou a tratar com o quê? Já que eles não queriam falar abertamente. Com os documentos que eles estavam escrevendo. Então, nesse sentido, quando falamos remonstrantes, o documento usa essa expressão, por quê? Porque é um contexto específico, o contexto do sínodo de Dort. O sínodo de Dort tratou da controvérsia remonstrante, ou seja, aqueles documentos e pensamentos expressos nesses documentos, apresentados ao governo geral da Holanda e ao sínodo reunido em Dort, uma remonstrância, um protesto, um documento onde eles expressaram os pensamentos. Mas falando sobre a doutrina, geralmente não tem problema nenhum você se referir ao arminianismo, porque de fato está apontando para a fonte e o arcabouço geral desse pensamento. Né? Armínio. É no final das contas. Ontem teve um rapaz que veio falar comigo aqui da igreja, pergunta sobre a presciência, aqueles que falam que, será que Deus não viu lá na frente, né? Não viu lá no futuro, que aí o Ronaldo ia ser gente boa e ia escolher, e assim aí Deus viu no futuro e escolheu aqueles que iam escolher. Quem pode aí responder sobre a presciência de Deus pensando nesse ponto aí? Fique à vontade. Pode ir? Alan? A grande questão ainda hoje é o que se entende, o que se pensa sobre presciência. E aí você toma passagens como aquela de Pedro especificamente e diz, está vendo aí, Deus previa que encontraria alguma bondade ou algo interessante, diferenciado naquela pessoa. Na verdade, esse é um conceito totalmente equivocado de presciência. A presciência de Deus, segundo a Escritura, está envolvida nos seus eternos decretos, naquilo que ele já decretou, e a Escritura claramente fala sobre isso, sobre os eternos decretos de Deus, daquilo que ele já determinou desde a eternidade, inclusive a salvação do seu povo eleito. Então, não se encaixa essas tentativas de explicação, elas sempre vêm e vão, e o termo é tomado, e o termo é interpretado e aplicado fora da Escritura. Logo, vai se dar uma ideia fortemente humanista com respeito à doutrina da salvação. Ou seja, não, olha, presciência porque Deus previu isso, porque Deus previu que encontraria isso. Isso aí a gente já tem Pelágio. E aí você vai ver em Armínio, os remonstrantes então vão protestar, querendo defender essa ideia, mas aí claramente Dort vai derrubar todas elas. Então, quando nós pegamos... É interessante porque você tem a passagem específica mesmo, né? E você não tem nem força hermenêutica, biblicamente falando, para poder dizer que aquele termo ali está se referindo a tudo isso que, por exemplo, Pelágio tanto defendeu. Há ainda um resquício de bondade no coração daquele homem, e Deus então previu que ele seria aquilo tudo ali, e então resolveu elegê-lo com base nessa presciência. Não se sustenta, realmente não se sustenta. Pastor Lúcio. Eu quero, para quem está acompanhando, os cânones de Dort, no capítulo 1, no artigo 9, diz assim: eleição não é baseada em fé prevista. A eleição
não é baseado em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer outra qualidade ou disposição que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Mas a eleição é para a fé, para a obediência de fé, para a santidade, etc. Então, essa eleição, portanto, é a fonte de todo o bem, que leva à salvação. Dela procedem a fé, a santidade, os outros dons da salvação e, finalmente, a própria vida eterna com seus frutos. E conforme o testemunho que o apóstolo dá, quando diz em Efésios 1,4, nos escolheu nele, não por sermos, mas para sermos santos. Filosoficamente falando, se Deus está elegendo com base em alguma coisa que ele está vendo, então isso seria o mesmo que dizer que tem alguma coisa fora de Deus, fora dos seus domínios, que ele precisa recorrer para salvar o pecador. Isso é falácia. Do ponto de vista teológico, o próprio texto de Pedro não está falando sobre nada no pecador, mas está falando, como o pastor Orlando disse aqui, sobre algo em Deus, ou seja, Deus previamente, em sua presciência, em seu pré-conhecimento, ele tomou uma decisão. Então, nem o texto está falando sobre o pecador lá. Está dizendo que Deus elegeu aqui, em sua presciência, não com base no conhecimento que ele tem sobre esse pecador. Então, de um lado e do outro é argumento falho. O interessante, a beleza da fé reformada é a coerência e coesão, como as doutrinas não se chocam. Sim. Eu creio que o irmão falou ontem sobre a questão da autoexistência de Deus. Né? A salvação está baseada na sua autoexistência, na sua independência. Né? A autoexistência é a perfeição do ser de Deus, por meio da qual ele não depende de nada de ninguém fora de si mesmo. Né? Nem a salvação dos pecadores que merecem o inferno, né, está fora de Deus, é dele mesmo. Ele, somente ele. Isso reduz Deus, esse tipo de argumento. Na posição infralapsariana, que é a posição de Dort e de Westminster, a presciência de Deus é da queda do homem. O homem, se cremos na presciência de Deus, é que Deus, o que ele preveu foi queda, o que ele preveu foi pecado, e daí então misericórdia e graça sobre nossas vidas. Então essa confusão, é confusão mesmo sobre a presciência de Deus, não deveria ser revertida em conforto. O que foi que Deus previu em nós? Algo de bom? De forma nenhuma. O Westminster fala que não, Dort fala que absolutamente não. Mas é interessante essa pergunta, porque geralmente esse é um dos pontos, pastor Ronaldo, que muitos que passam a ter conhecimento da fé reformada e sempre o caminho inicial é soteriológico, né? Doutrina da salvação. Exato. Eles têm dúvidas e aí por isso é necessário o conhecimento de documentos de fé firmes, nos levam à escritura e a gente usa isso para catequese, para o ensino e pregação, porque ao contrário disso, nós estamos vendo um crescimento muito grande de teólogos de internet que são extremamente arrogantes, soberbos, humilham quem não consegue entender ou crer, e na verdade eles mesmos negam que a própria salvação é operada pelo Senhor. Então você não tem condição de abrir a mente de ninguém para receber a verdade, mas o ensino, no poder do Espírito nós cremos, em oração, a nossa expectativa é que aquela pessoa vá aprendendo, e aí ela seja convencida pelo Espírito, né? Então essa é uma das dúvidas recorrentes na cabeça de muitos que vão chegando nas igrejas reformadas, que eles aprendem isso corriqueiramente, né? Repetidamente nas igrejas que ensinam. O pastor Ronaldo mencionou outra coisa, se a igreja não está comprometida com o símbolo de fé, o que vai acontecer? Muda o pastor, se ela depende do pastor. Isso. De repente ele pode até ser um homem piedoso e ser honesto, mas ele pode se corromper e o sucessor dele pode ser outra coisa completamente diferente. Imagine a igreja a mercê da mentalidade da sua liderança, que essa coisa de não ter confessionalidade é outra besteira, porque vai ter de todo jeito. Só que o que é mais seguro? O que Deus fez? Deus pegou a sua palavra verbalmente transmitida e disse: escreve, para que não se corrompa
nas gerações seguintes. O que os homens de Deus fizeram com as verdades que eles recuperaram, escreve para que não se corrompa nas gerações seguintes. Aí, homens que têm a sua própria confessionalidade, na maioria das vezes não fundamentada nem aprovada na Escritura, criticam a confessionalidade das igrejas de tradição reformada. Então, nem moralmente eles podem falar isso, porque eles não podem negar a utilidade da confessionalidade, porque eles a têm, só que eles não têm coragem de escrever para submeter a sua confessionalidade ao escrutínio público. Exato. Porque se ele escreve, vai ter, os ataques virão, e eles não querem, são covardes. O Dr. Carl Trueman fala sobre isso no Imperativo confessional. Exatamente. Que todo mundo tem uma confissão de fé. Exatamente. Ela pode não ter o livro é recomendado, o livro Imperativo Confessional de Carl Trueman, publicado agora pela Monagismo. É recomendadíssimo. Ele vai dizer que todos nós temos uma confissão de fé, mas não submetida provavelmente ao escrutínio público. Até agradeço, porque eu tinha na minha mente, mas não consegui recuperar de onde é, mas é exatamente de imperativo confessional. Sobre isso que o pastor Lúcio acentuou, veio na minha mente agora algo que eu sempre passo constantemente. Algumas pessoas perguntam, alguns membros da igreja, pastor Ronaldo, se o senhor sair daqui da igreja, e eles perguntam com muito temor isso, quando o senhor sair, se o senhor sair aqui da igreja, como é que vai ser? Quando eu recebo algum convite para pastorear outra igreja, eu comunico a igreja e fica naquele temor. Eu acho até legal a demonstração de amor. Eu me finjo de doente para ser visitado. Então eu estou fazendo isso agora. Quando eu recebo algum convite, aí eu já... Mas ele vira isso aqui e vai dizer, é assim, né? Então tem que evitar. A gente já sabe, né? E há uma pergunta que sempre mexe comigo, né? Pastor, e se o senhor for mesmo? O que vai ser de nós? Entendam, eles vieram de doutrinas de igrejas que não subscreviam confessionalidade reformada. Como o Carl Trueman disse, todos eles têm uma confissão de fé, por mais que não seja escrita, a sua autonomia é a sua confissão de fé, né? Então eles saíram de doutrinas estranhas, conheceram a fé reformada, então estão no paraíso, né? Estão naquela igreja ali, eles estão como na igreja de vocês todos, por causa da confissão reformada. Então o temor deles é de que se eu sair, vier algum pastor, e se não subscrever a doutrina, e se ele não subscrever Dort, e se ele não subscrever as outras duas formas de unidade, e se ele não subscrever Westminster, oficial da IPB, então há um temor da igreja. Aí sabe qual é a minha maior tranquilidade? É dizer assim, eu não vou dizer nada para ele. Você vai dizer o que para um novo pastor? Eu não vou dizer nada. Nada, pastor, assim, olha, não mexa naquela questão ali, não mexe nisso, naquilo outro. Eu digo, eu não vou dizer nada. Por que, pastor, o senhor não vai dizer nada? Parece que tô nem aí, eu vou sair mesmo, se virem. Mas não é isso. É porque quem vai ficar no meu lugar vai ser alguém que subscreve os símbolos de fé da igreja. Então, o que Alan se ficar no meu lugar, se Lúcio que vai ficar no meu lugar, se Evaldo ou Ítalo vai ficar no meu lugar, mas eu posso dar as costas com tranquilidade, porque eu sei da subscrição confessional de vocês. Então eu sei que a igreja não vai ao naufrágio, eu sei que a igreja não vai passar por angústias doutrinariamente falando, porque nós temos limitações, nós temos amarras que não permitem que eu vá longe. Existem pontos pequenos, coisas pequenas, que se ele trouxer como novo pastor da igreja, eu digo para a igreja, ouçam o que o pastor vai dizer. Se ele quiser mudar aquele tipo de, não cantar mais aquele tipo de música, se ele não quiser mais fazer aquele tipo de coisa na liturgia, se a ceia agora ele vai partir o pão para todo mundo, ou vai trazer as pessoas para próximo da ceia, seja o que for, vocês vão obedecer o novo pastor. Porque doutrinariamente a igreja vai estar saudável. Então veja, mudou de pastor, mudou liturgia, mudou isso, mudou aquilo outro. Vocês vão sentir falta do gordo. Vocês vão sentir falta da minha pessoa. Mas o culto ao Senhor, a glória de Deus, a purificação da igreja, jamais vai deixar de existir se ela estiver baseada firme em sua doutrina. Então assim, não vai haver mudança alguma quando sai um ministro de sua igreja. Ou quando o conselho todo da igreja é remanejado. Não há dificuldade numa igreja.
se assim for na prática, se assim de fato for vivido. Eu tenho visto isso acontecer. Pastores de igrejas reformadas, eles saem e a igreja permanece firme, porque a igreja não está firme com a cara do pastor. Porque ela tem a cara do pastor. Ela está firme na doutrina. O pastor sai, entra outro e a igreja permanece, porque aquela igreja não vai ter variações de forma nenhuma, porque ela está firme na doutrina, na palavra do Senhor. Então, a confessionalidade da igreja é uma segurança, é uma maravilha. É um seguro de vida para a igreja. Amém. E, irmãos, tem uma última pergunta. Na verdade, é um pedido de conselho. Os irmãos vão responder. Que conselho vocês dariam para um pastor, ou para uma igreja, ou para um presbítero que quer reformar a sua igreja? Ou ele é de uma igreja descobriu a confissão de fé, ou de uma igreja presbiteriana, ou que está vendo coisas erradas na sua igreja. Que conselho vocês dariam para um pastor, um presbítero, um membro de igreja, reformar a sua igreja dentro dos padrões confessionais? Começando pelo pastor Evaldo aqui. Qual que é a liberdade para eles? Eu vou aprender com eles, aí repita. É isso então mesmo. Pastor Lúcio. Olha, tem situações diferentes quando é um pastor, o ministro da palavra, o homem chamado para proclamar a verdade, quando é outro oficial e quando é o caso de um membro. Existem situações diferentes. Começando de baixo, um membro, a meu ver, ele realmente a primeira coisa que deve fazer é procurar a sua liderança e expor seus pensamentos e avaliar se realmente ele percebe que há alguma indicação na liderança de estudar mais aquele assunto e progredir nisso, com paciência e sempre respeitando essas autoridades. E de vez em quando ele percebe que há abertura e ele pode realmente ir estimulando mais isso. Se não, ele tem que ter paciência, ficar orando, mas evitar que ficar distribuindo isso no meio da membresia, porque isso vai causar divisão e vai rachar a Igreja de Cristo. Isso não é bom. Então, se chegar ao ponto absurdo de que as coisas estão tão desregradas, porque se é uma questão de um probleminha aqui, tenha paciência e suporte aquilo. Se realmente é uma coisa generalizada, talvez seja o caso, como diz o artigo 28 da Constituição Belga, sair e se juntar com os fiéis. Porque se ali não tem fiéis, então você tem que procurar onde os fiéis estão. Se é um oficial, ele já, acho que até no documento preteriano, já amarra que ele não pode publicamente falar isso, hein? Então os oficiais realmente devem ter mais cuidado com isso, porque eles têm parte na liderança da igreja. Mas deixa eu pular, porque outros podem falar, mas direto para o pastor não é o dono da igreja, nem da instituição, nem do rebanho. Então ele pode até sair e o rebanho continuar. Ele não deve, existe um problema de pastores que acham que são donos do rebanho e querem realmente fazer com que o rebanho, a todo custo, siga o que ele está, porque agora ele já está com a convicção, está com a verdade, descobriu, ele é tudo. Embora ele está aprendendo, eu estou pensando aqui mais numa igreja, um pastor de uma igreja, eu estou dando 2 exemplos, estávamos conversando antes em Maceió tem 2 pastores em Alagoas que vêm de igrejas neopentecostais. Então, ele compartilha com o restante da liderança. Não sou eu. Não, que é de Maceió, por favor. Tá certo. Então, compartilha com a sua liderança e até com a congregação os seus pensamentos para ver realmente se há aceitação. Porque se não há aceitação, ele não pode simplesmente rachar a igreja de Cristo, porque a verdade é assim, tem que ser assim. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. É claro que raramente vai acontecer que o pastor vai ter uma adesão generalizada da igreja. Isso também não acontece. Eventualmente, se levantarão aqueles que não concordam e ele vai tentar convencê-lo, vai visitá-lo, não vai dizer, não gostou, então sai, não, mas ele vai tentar ganhar, mas sabendo que, assim, muitos casos serão realmente irreversíveis e as pessoas, por não aceitarem, não se submeterem, vão acabar saindo. Mas se um bom número da congregação não apoia, ele não tem que ficar realmente dividindo a igreja de Cristo, ele tem que considerar ele servo. Então, se eu não posso servir a Deus aqui com os fiéis que eu estou procurando, eu estou achando,
Então eu tenho que ser humilde até para dizer, não, eu vou lá para a igreja do Ronaldo Cadena, estou considerando a situação de Maceió, certo? Vou lá para a igreja e vou servir a Deus com a minha família, porque eu quero que a minha esposa e os meus filhos ouçam a pregação fiel do Evangelho e aprendam a verdade do Evangelho. Então eu não posso ficar aqui. Mas eu não tenho que ter a pretensão de que eu sou o cabeça da igreja. E eu posso até, numa situação de estar lá, e eu vou servir a Deus com a minha família. Se eu tenho chamado e Deus quer me usar, com paciência, no momento certo, as coisas se encaminharão. Eu diria que, para os ministros do Evangelho, paciência, oração e investir no ensino e pregação. É sempre procurar fazer essa ponte no momento da exposição bíblica e mostrar como o ensino e a interpretação bíblica aplicada ao sermão também ela está fortemente fundada no ciclo de fé da igreja. Isso é importante para aqueles que estão descobrindo, que estão vendo a importância. Numa igreja confessional, infelizmente, estamos passando por um problema como esse entre vários pastores. E para aqueles que estão sendo despertados, para aqueles que passaram por seminários presbiterianos, infelizmente, nunca ouviram falar sobre a confissão de fé, nunca estudaram o ciclo de fé, eu recomendaria, eu incentivaria o estudo sério nesse assunto. Outra coisa importante é a honestidade, que falta a muitos. Honestidade realmente com respeito à subscrição que foi feita. Se ele subscreveu, ele fez votos diante de Deus, e Deus cobra os tolos quando fazem votos sérios e não os cumprem. Então, eles precisam ser honestos. E se não conseguem mais caminhar junto com uma igreja confessional, eles precisam então entregar suas carteiras. Se tem vocação ministerial, eles vão procurar uma igreja que se adequa, então eles entregam. Seria mais honesto. Muito estrago, por exemplo, a gente sabe, foi produzido por Rubem Alves, até o tempo que ele foi professor no Seminário Presbiteriano de Campinas, e o estrago ainda foi maior quando ele saiu, porque ele se tornou um pedagogo conhecido, um escritor famoso, mas ele ainda exerceu muita influência sobre os alunos que sempre iam. Ele tinha um bar, se não me falha a memória, próximo ao seminário. Mas um fato importante histórico que me lembro agora é que ele foi honesto quando ele viu que não dava mais para caminhar na IPB. Ele foi em seu presbitério, colocou a sua carteira e disse: a partir de hoje eu não sou mais pastor presbiteriano. Infelizmente muitos não fazem isso. Eles já não são pastores presbiterianos, e eu falo da realidade da minha denominação, mas eles são desonestos. Ou seja, eles continuam ensinando contra, pregando contra, perseguindo até, porque muitos estão em posições elevadas na igreja e perseguem pastores em comunidades simples, congregações locais, que procuram apenas ser pastor presbiteriano. Só isso. Então, essa seria mais a minha palavra mais direta para o ministro. Para os oficiais, se o pastor investe seriamente no ensino da Escritura baseado na sua subscrição confessional, então ele vai orientar a igreja a só escolher oficiais que tenham essa postura, e também precisa investir primeiramente no conselho. O pastor Lúcio falou uma coisa importante: nem todos os membros subscreverão. Então, a turma fala um pouco sobre isso, mas o que se exige primeiramente é que os oficiais subscrevam. Por quê? Quem vai dar apoio, amparo, quem governa juntamente com o ministro da palavra à igreja, sob a autoridade de Cristo? Os presbíteros. Então ele precisa ter o apoio desses homens, consequentemente o apoio dos diáconos também, que são esses auxiliares, os que estão ali também servindo ao Senhor, e ele então vai poder desenvolver um trabalho importante com a igreja. Mas se ele não tiver esse apoio, se isso não for algo fechado no colegiado, então aí ele vai ter um desafio ainda maior. Talvez às vezes pode ser até mandado embora da igreja. E com respeito aos membros, eu sempre incentivo, principalmente os jovens. Tenho caminhado um bom tempo já com o pastor Ronaldo, um trabalho excelente que ele faz lá em Maceió, um encontro de jovens reformados, e sempre que ele me dá alguns temas, ele sempre me pede para falar, e eu sempre tento, de alguma forma, ele sabe disso, mostrar aos jovens lá a importância de conhecer as confissões de fé. Porque isso é que vai dar firmeza e maturidade para essa juventude que está conhecendo a fé reformada, mas se torna um calvinista tulipado. Então ele é um calvinista da tulipe só, dos 5 pontos. E aí a fé reformada ou calvinista é muito mais abrangente. Sua eclesiologia é linda, a sua teologia do culto maravilhosa, a cristologia, enfim, toda a doutrina bíblica ensinada nos nossos símbolos de fé, nas confissões antigas. Então, conhecê-las
para fazer com que eles respeitem mais o que as confissões falam sobre a igreja como a noiva de Cristo, sobre os seus presbíteros, sobre a pregação e o ensino. Isso vai torná-los menos críticos, mais piedosos, mais servos, e consequentemente eles vão ser convidados, e esse é um trabalho bonito, histórico das confissões reformadas. Eles vão aprendendo cada vez mais a amar sua igreja local, seu pastor, seus presbíteros, diáconos, as famílias, e aí eles não vão se tornar apenas intelectuais reformados, mas calvinistas experimentais, eu diria isso. Falando sobre a membresia, existe hoje um mal grande surgindo na igreja, nas igrejas reformadas. O pessoal fala assim, está acontecendo algo incrível no mundo todo, que é o conhecimento da doutrina reformada. E eu já digo que o mal já está inserido nisso. O mal já veio também avassaladoramente junto com a doutrina reformada. Muitos membros de igreja, e a maioria sempre são jovens, a maioria, apenas com um acúmulo tolo de intelecto, pegam os livros dos pastores de suas bibliotecas, compram os livros, vão na internet, e a teologia deles não serve para forma nenhuma de piedade, nada piedoso, apenas para subestimar o pastor e a liderança da igreja, apenas para humilhar. Lá em Maceió tem um jovem numa denominação que não é presbiteriana, e ele sempre vive na internet falando sobre doutrina reformada. A igreja dele, a denominação dele, nem de perto é uma denominação reformada. Mas ele não sai de lá porque ele exerce a primazia entre essa denominação que é enorme. E eu ouvi dizer que os pastores têm medo quando ele adentra em alguma dessas igrejas. Porque na segunda-feira ele vai num blog dele, muito frequentado esse blog, para detonar a pregação daquele pastor ali na segunda-feira. Então, assim, a música, tudo na liturgia, ele vai dar um relatório, todos os erros doutrinários. Aquele jovem não abandona aquela denominação, né, mas ele usa a doutrina reformada para exercer a primazia na internet, sempre assim, na internet, né, ganhar seguidores, pessoas que a aplaudam, pessoas que sorriam das suas maldades, né, dos seus deboches. Lá na igreja aconteceu, um dos casos que aconteceu lá na igreja, de um jovem que não foi uma reunião do jovem, ele levantou a voz contra mim para falar contra a doutrina que eu estava pregando, a doutrina reformada. E ele ficou discutindo comigo, e ele ficou de pé e continuou falando mais alto do que eu. E eu pedi para ele ficar calado. Você está atrapalhando a reunião. Eu sou o pastor da igreja, você não é membro da igreja, está atrapalhando. Eu não pedi sua opinião. Ele disse, eu não me calo até que você me prove segundo as Sagradas Escrituras. O Lutero. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Os jovens hoje leem um livro de teologia e eles querem ser os luteros dentro de suas igrejas. E dividem a igreja. Eu conheço vários pastores que estão sofrendo hoje porque eles arrastaram muitos jovens, arrebanharam muitos jovens para sua arrogância. E eu lembro que eu fui conversar com esse jovem e disse, rapaz, eu não quero que você pise o pé mais aqui não. Eu queria lhe convidar a não voltar mais. Você é muito suficiente para essa igreja, né? Você é demais. E ele disse, já fui expulso de várias igrejas. Ele carregava isso como orgulho, né? Ele só foi expulso até dos simpósios puritanos. Aí eu fui perguntar, depois de saber do pessoal dos simpósios puritanos, que ele disse que discutiu com um palestrante. Aí eu perguntei a um pastor lá, vem cá, com quem foi que esse rapaz discutiu nos simpósios puritanos? Aí o pastor disse, não discutiu com ninguém não, foi com Joel Bick que ele discutiu. Foi com o Dr. Bick que ele discutiu, não foi com ninguém não. E quem presenciou aquilo ficou assim abismado. Teve quem se levantasse e dissesse, cale-se, porque o Dr. Bick falava e ele contra-argumentava. O Dr. Bick falava e ele contra-argumentava. O Dr. Bick já estava constrangido. Então, eu fiquei até um pouco mais tranquilo, né? Porque se ele discutiu ousadamente com o Dr. Bick, né? Então comigo ele pode fazer o que ele quiser.
Então, Quer dizer que você é o dobro do tecido adiposo. Então, assim, eu estou vendo que a juventude, né, nas igrejas reformadas não tem usado a teologia para a piedade. Eu acho incrível quando João Calvino diz assim, olha, nós não estamos discutindo Platão, ele vai dizer. Embora Calvino era um grande apreciador de Platão. Ele diz, mas nós não podemos pregar as escrituras sagradas e sentar debaixo de uma árvore como se estivéssemos discutindo teologia. Ele diz, eu só discuto teologia se for para aplicar para a vida. É incrível o coração pastoral de Calvino. Eu digo pastoral porque quando ele está comentando, né, nos seus comentários, você vê que ele coloca o seu coração pastoral ali. Então ele diz, eu não discuto teologia se não for para aplicar na vida, se não for para ter uma vida piedosa. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente eu falo isso aos jovens, a humildade. Você faz parte de uma igreja, descobriu a fé reformada, ore primeiro, humildemente, se humilhe diante de Deus. E aí depois você vai chegar para o pastor da igreja e vai dizer, pastor, eu conheci isso daqui. Com muita paciência. Porque você não é o pastor da igreja, Deus não colocou você como pastor, você também não é Lutero. E aí você, depois de tudo o que o pastor Lúcio falou aqui, do que diz a confissão belga, aí sim, e se for uma igreja herética mesmo, porque às vezes só porque tem um ponto de doutrina, uma coisa diferente da sua, você já diz, não dá para mim não. Se não for, mas se for uma igreja muito herege, Paul Washer, a confissão de Belga fala isso, né? Mas Paul Washer vai dizer assim, procure uma igreja não perto da sua casa, mas uma igreja mais perto da Bíblia, né? Aí eu posso dizer assim, procure uma igreja mais próxima dos cânones de Dort. Gostou, Lúcio? Está registrado. Está registrado. Procure, eu vou adaptar Paul Washer. Então não gostou, tá vendo? Procure uma igreja mais próxima da sua confissão de fé. Então assim, e para encerrar falando sobre o ministro, qual é o conselho que eu dou, quando você fez essa pergunta me veio à mente um dos episódios que eu tive triste da minha vida, foi com relação a um presbítero meu, que foi até o conselho da igreja, e falou muito bem de mim, disse assim, eu estou pedindo carta de transferência da igreja, eu não quero ficar mais nessa igreja, porque o pastor Ronaldo, ele era o melhor pregador do mundo para mim. Ele dizia assim, ele disse no conselho, meus irmãos, eu estava no trabalho e algum crente dizia, porque você ouviu tal pregador? Ele disse, não, eu escuto o pastor Ronaldo Cadena. Ele dizia, é o melhor pregador do mundo. E o conselho riu assim, ele disse, eu estou falando sério, eu não achava nenhum pregador melhor do que o pastor Ronaldo. E ele disse, e depois que ele começou com esse negócio de pregação reformada, ele disse, eu não suporto mais ouvir a voz dele. Depois que ele começou com esse negócio de pregação reformada, pregação expositiva, que eu, inclusive, levo em consideração todas as minhas limitações, os meus defeitos, as minhas fraquezas como pregador. Mas ele disse, eu não aguento mais ouvir a voz dele. E por que você está aqui então, no conselho? Eu já conversei com o pastor Ronaldo, ele disse que não ia mudar a forma dele pregar. Então eu veio para o conselho não para pedir a minha carta de transferência, mas eu queria dizer ao conselho, ele disse, não só para me queixar da pregação, mas dizer ao conselho que se vocês não chegarem à conclusão aqui de que o pastor Ronaldo tem que mudar a pregação dele, eu quero a carta de transferência da igreja. Quero que retirem meu nome do hall de membro, presbítero da igreja. E aí o conselho, teve um presbítero que disse, se ele mudar a pregação dele, quem sai sou eu. Aí o presbítero se levantou e disse assim, por favor, a carta de demissão minha, da minha esposa, e dos filhos congregados menor, né? E ele foi embora, saiu pela porta, a gente insistiu, eu pedi em nome de Cristo que ele ficasse, e ele disse que não iria ficar mais. A maior tristeza que eu falo, porque aquele presbítero é meu irmão mais velho, e aquilo para mim foi, ainda tem sido uma dor muito forte.
Ele começou a conversa comigo em particular, dizendo que como irmão não tem defeito nenhum. Ele mandou para mim um texto enorme antes do conselho, antes da conversa com o conselho, ele mandou uma carta para mim enorme, uma conversa enorme, dizendo: como irmão você não tem defeito nenhum. Agora, como pregador, eu queria dizer que eu não aguento mais lhe ouvir. Tá? Eu pensei então em sair da igreja, porque eu não aguentei mais. Já tem um tempo que você começou com esse negócio de pregação reformada, eu não aguento. E aí eu disse a ele: então procura o conselho, vamos conversar em conselho isso, porque isso é sério. E a coisa foi tornando cada vez mais séria, então ele procurou o conselho. E ele disse no conselho a mesma coisa: como irmão, não tem nada pessoal aqui, disse para o conselho. Como irmão, ele disse, ele é o melhor irmão do mundo, ele disse, não tem defeito. Agora, como pregador, deixou de ser aquele bom pregador que ele tinha, com todos os elogios que ele deu. Então, assim, para mim, eu tenho experimentado perder família, tenho experimentado perder a simpatia de alguns colegas de ministério, tenho perdido a oportunidade, até com minha família, de alguns prazeres, e aí é outra conversa, né, que seria aqui, por conta de adotar, de assumir fielmente, com personalidade, a doutrina de uma igreja. Eu já parei muito para pensar, né, a mudança da minha igreja. Será que isso não é um gosto meu? Isso não é um capricho meu e eu estou sofrendo consequências por isso? O que me ampara é quando eu olho para as 3 formas de unidade, para a história dela, o que os homens passaram. Quando eu olho para a minha confissão oficial, a de Westminster, a história dela, e quando eu vejo que não é capricho meu, é só o que está ali, é só porque eu estou sendo autenticamente presbiteriano. Então, assim, eu posso sofrer e dizer assim, glória a Deus por isso. Sofrer afrontas, sofrer perdas por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo, para a glória de Deus. Porque eu sempre, quando eu quero ter um bálsamo no meu coração nessa angústia dessas perdas, sempre, eu perdi minha mãe também, tá? Minha mãe acompanhou também. Quando eu liguei para minha mãe no outro dia para falar, angustiado, tentar ouvir uma boa palavra, eu pensei que ela ia dizer: que absurdo que o seu irmão fez, né, e tal. Aí ela disse: e eu só não saí ainda porque eu sou sua mãe. Tudo aquilo que os opositores, né, meus opositores, queriam ouvir, dizer aquela igreja é tão boa, eu sempre escuto isso ecoando no meu ouvido, né? Os opositores, aqueles que dizem bem feito, como diz o salmista, né? Dele dizer: é tão boa a igreja dele que nem o irmão e a mãe dele estão lá. Mas assim, quando eu quero um bálsamo, quando eu quero um refrigério, aí eu digo: isso não é invenção minha, isso não é capricho meu. Eu estou sendo fiel à doutrina da minha igreja. Subscrição confessional. Então esse é o conselho que eu dou. Os colegas vão passar por muitas coisas, talvez piores, né? Mas a certeza de que vão estar glorificando a Deus. Atos vai dizer que é através de muitas tribulações que nos importa herdar o reino de Deus. Então, muitas. Imagina para o ministro. Só complementando, eu creio que é fidelidade, consciência e paciência. Ensinar sistematicamente, com muita paciência. Eu creio que temos que ensinar. Eu acho que eu já encontrei muitos pastores acovardados, né? Eu não vou ensinar, não vou tocar nesse assunto, aí passa anos, 5, 6, 6 anos, vai embora da igreja e não ensina, o erro permanece. Eu acho que temos que ensinar com paciência, com amor, com muita oração, né? Ensinando a verdade bíblica, aí, de forma sistematizada, mostrando ponto a ponto de como é a Bíblia, como as doutrinas reformadas estão concatenadas, ligadas, né? E ver a beleza do todo. Eu tenho experiência de mostrar a beleza da fé reformada e as pessoas ficaram assim, deslumbradas. Pastor, nunca me ensinaram isso, pastor. Como é bonito, como é profundo. Muita vez a gente faz aula. De fato, o mundo ataca, até dentro da IPB tem esse ataque à confessionalidade, mas, pela misericórdia de Deus, a gente pode colher poucos frutos, né? Pessoas que aderem com fé, com alegria, né? E avivamento, entusiasmo pela fé cristã.
Irmãos, muito obrigado. Por hoje é só. E em breve nós teremos um outro programa desse, conversando teologicamente. Deus abençoe. O pessoal vai dar um salve aí, um abraço, mandar um oi aí pro pessoal que está assistindo. O próximo vai ser somente eu que vou estar, tá? Alain e Lúcio não vem, eu vou vir sozinho para cá. Deus abençoe. Valeu. Agora